Olá a todos e todas. O objetivo desse vídeo é tratarmos do trabalho coletivo que vai acontecer no dia 8 nas nossas unidades escolares. Então, o meu objetivo aqui é trazer informações e alinhamentos de como nós vamos realizar esse trabalho coletivo. Lembrando que os momentos, de trabalho coletivo, eles são, interlocução de concepções e práticas pedagógicas, oportunidades privilegiadas de reflexão sobre o cotidiano escolar. Então, esses momentos são ricos, é os momentos onde nós conseguimos, juntar todo o contexto escolar e ali fazer reflexões, tendo em vista o crescimento. Aqui eu reforço que desde o início do ano nós trabalhamos alinhados com a Secretaria da Educação em três objetivos estratégicos, que é a garantia da aprendizagem, diminuição das desigualdades de aprendizagem e mitigação do abandono e evasão. Então a gente precisa terminar o ano letivo também com essas concepções, E sendo que no trabalho coletivo, então vão emerger, as atividades de formação dos profissionais com o fim de identificar os problemas, construir soluções, definir projetos. E esse trabalho coletivo, em especial, é o pré-conselho do final do ano letivo. Então, ele vai definir nossos passos finais. E aí tem que ficar claro o seguinte, que nesse trabalho coletivo, então, nós vamos fazer um diagnóstico, com levantamento dos dados do processo de ensino-aprendizagem, da disponibilização das informações aos professores, análise comparativa do desempenho dos estudantes e dos encaminhamentos didáticos metodológicos realizados, e a proposição de intervenções para minimizar as lacunas de aprendizagem nessa reta final do ano letivo, Aí, olha só, lembrando que pré-conselho, não é aquele momento que a gente vai cantar notas, ver, olha, esse vai passar, esse vai reprovar. Não é esse momento, como a gente vai ver, tá? Ao longo dessas orientações. E aqui eu trago uma mensagem de Jean Piaget, que diz o seguinte: o ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar os resultados, mas antes de tudo, aprender a aprender. É aprender a se desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da escola. Então é com essa concepção que a gente começa o trabalho coletivo. Lembrando que esse vídeo aqui eu trago orientações, depois eu vou enviar para vocês, tá? Os slides para que vocês possam customizar. Nesses slides vão ter alguns elementos que eles são, quando aparecer em vermelho, ali significa que não vão ser projetados para os demais, isso é para eu, dupla gestora, gestor e coordenador pedagógico, me alinhar. Em outros momentos onde está em preto, você vai poder fazer essa exposição, sendo que sempre a gente tem espaços ali para colocar os dados da escola, ok? Então, dando continuidade, a nossa pauta então vai ser a sensibilização, o pré-conselho, então a hora é agora, informes gerais e encerramento. Então esse trabalho ele é bem breve, e tem que ser feito de forma bem eficaz. E aí a gente começa a sensibilização com o vídeo do YouTube, tá? Então esse vídeo do YouTube ele é intitulado Enquanto os Ventos Sopram, tá? Então assim você pode conseguir esse texto também na internet, tá? Enquanto os ventos sopram, você pode passar para as pessoas, mas a ideia é projetar esse vídeo, tá? A duração dele não é longa não. Ele tem uma duração média aí de 5 minutos. Tá? Então ele vai contar a história, de um fazendeiro. Esse fazendeiro então estava buscando empregados para cuidar da sua fazenda e aí não estava tendo dificuldade de encontrar pessoas. Aí de repente ele encontra um funcionário, uma pessoa disponível, só que magrinho, franzino. Aí ele falou: você é capaz de cuidar da minha fazenda? Ele: sou capaz, mas eu descanso enquanto os ventos sopram. Aí ele achou aquilo meio estranho, mas não tinha possibilidades e resolveu contratar ele. E aí, ao contratar ele, então ele foi desenvolvendo essas atividades ao longo do tempo, até que um belo dia surge uma tempestade. E nessa tempestade, o dono da fazenda fica apavorado e vai atrás do funcionário.
vem cá, você está dormindo enquanto está acontecendo essa tempestade? Como assim? Ele falou, olha, eu durmo enquanto os ventos sopram. E aí, desesperado, então, né, o fazendeiro foi verificar a fazenda e tentar, né, tomar providências para minimizar os estragos. Então, quando ele chegou lá, estava tudo organizado, né? Então, aqueles procedimentos que eram para ser feitos, eles foram realizados. Isso significa que o funcionário que ele contratou, quando ele falou, eu durmo enquanto os ventos sopram, né, no caso da tempestade, ele já estava preparado para isso. E então estava tudo tranquilo, né, resolvido. Então é nessa concepção que a gente então vai trabalhar, né, com algumas reflexões referentes a esse momento de pré-conselho. Será que eu, gestor, será que eu, coordenador pedagógico, estou preparado para as tempestades? A minha equipe está preparada? Então é nesse viés que a gente vai caminhar. E aí a gente traz aqui alguns pontos de reflexão. Então, primeiro, quando pensamos nas nossas práticas pedagógicas, estamos prontos para dormir enquanto o vento sopra? Em relação à realização da recomposição e recuperação das aprendizagens, né, que foi algo que a gente trabalhou ao longo desse ano todo. Tanto é que, quando a gente trabalhou o cronograma e a organização do nosso trabalho, nós sempre trabalhamos com eu vou resgatar aprendizagens que o estudante teve dificuldade, e essas aprendizagens são essenciais para o avanço dele, e depois a gente avança, né? Então a gente sempre recompõe, recupera, avança. Foi esse movimento que nós fizemos ao longo do ano todo, né? Nós podemos dormir enquanto os ventos sopram, ou seja, realizamos todas as práticas a fim de promover um ensino de qualidade que proporcionasse a aprendizagem do estudante, né? Então, é uma reflexão a ser feita pelo grupo. Fizemos tudo para que o estudante aprendesse o conteúdo explanado? Tivemos a expertise do lavrador em se precaver diante as tempestades que podem acontecer durante o ano letivo? Recuperação contínua, a busca ativa, né, que a gente ficou trabalhando durante o ano todo, a diversificação das práticas, né, que nós batemos nessa tecla o tempo todo, que não adianta nada eu ministrar as mesmas aulas do mesmo jeito, né, sendo que o estudante não está conseguindo acompanhar a forma com que eu lido com isso. Os estudantes irresponsáveis, vocês podem dormir enquanto o vento sopra? E aí, será que a gente pode fazer esse movimento? Aí a gente começa então, depois dessas reflexões, a falar do pré-conselho. Então, o pré-conselho é uma fase importante de preparação para o desenvolvimento do conselho de classe. E ele está baseado na análise e reflexão das atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo que foram relevantes nos processos de ensino e de aprendizagem, né? Então a gente prepara para o momento final, que é o conselho de classe, né? Então é como se eu ainda tenho um tempinho a mais para respirar, né? Para promover ainda processos de ensino-aprendizagem, porque a gente tem que pensar o seguinte, que o estudante ele só perde todas as oportunidades naquele ano letivo quando o ano acaba, né? Então ainda nós temos um tempo aí para trabalhar com esses estudantes, resgatar, recompor aprendizagens, recuperar essas aprendizagens, de forma que esse estudante, né, possa ter garantido seu direito de aprendizagem e possa ter garantido também as habilidades e competências essenciais para aquele curso e o ano seguinte. Então não adianta nada, por exemplo, nesse momento final, a gente pegar e tá, eu vou pegar e vou avaliar o ano letivo todinho do estudante. Ou eu vou pegar 2 bimestres, 3 bimestres. A gente sabe que isso não vai gerar sucesso nenhum, né? Imagine vocês, se a gente pegasse todos os cursos da CEPFO que vocês fizeram durante o ano e fizesse um intensivo e fizesse uma avaliação com vocês. Será que todo mundo passaria? Se você perdeu esses cursos e eu desse um intensivo de todos os cursos da CEPFO, garanto que não, né? Então, da mesma forma, a gente tem que pensar no nosso educando, né? No nosso estudante que está lá. Então, a gente precisa refletir sobre o que é importante nesse momento de resgate, de forma que ele possa, né, cursar a série seguinte, né? Lembrando que para o ano que vem, provavelmente a gente ainda vai estar trabalhando nesse processo de
recomposição de aprendizagens, né? Haja vista que nós tivemos uma lacuna de aprendizagens aí de 2 anos, e não é um ano que a gente vai conseguir recuperar. Então a gente tem que pensar, né, nessas perspectivas para a gente traçar qual plano, né, eu vou executar nesses últimos dias que nós temos aí. E aí, nesse momento, então, nós precisamos avaliar o desempenho escolar da turma e dos estudantes individualmente, definindo o seu desempenho global, né? Então, o desempenho global, aí é importante, por exemplo, a gente avaliar os estudantes, né, e pensar na concepção diária. Se a gente vê, no documento curricular, isso está bem forte. E quando eu olho para o ensino médio, eu tenho áreas de conhecimento, né? Então, às vezes, o estudante está com dificuldade, lá teve dificuldade de um componente curricular, mas os demais componentes curriculares daquela área de conhecimento, ele foi bem. Então, é um ponto aí para a gente refletir, né? Identificar os estudantes infrequentes e que necessitam de acompanhamento especial da escola. Identificar as possíveis causas das dificuldades no processo ensino e aprendizagem, né? E aí, o que dificultou para a aprendizagem, né, desses estudantes? Porque não adianta nada a gente pegar e repetir para um grupo de estudantes as mesmas práticas que nós utilizamos anteriormente para os demais, né? Então não vai funcionar. Analisar se as metodologias de ensino estão coerentes, né, de acordo com as demandas de aprendizagem e interesse desses estudantes. Porque às vezes a minha metodologia ela não vai ao encontro, né, do que realmente eu preciso, né? Verificar a coerência dos critérios de avaliação adotados, bem como a coerência entre prática docente e proposta da escola. Então, a escola tem uma proposta. E essa proposta foi descrita no PPP. Né? O Projeto Político Pedagógico descreve lá o andamento da minha escola. Como vai caminhar o ano letivo? Depois eu tenho as propostas metodológicas, né, das áreas de conhecimento dos componentes curriculares. E aí, as metodologias utilizadas, elas foram eficazes para todos? Se não foram, será que a gente não poderia repensar nessas metodologias para os próximos passos? Haja vista que, se ela não teve, né, se a eficácia durante o ano todo com esse grupo de estudantes, então a gente não poderia tentar modificar? Porque eu vejo que a gente precisa esgotar todas as possibilidades, tá? Uma coisa é quando os professores dizem: "Ah, o professor, a secretaria quer aprovar estudante, os estudantes têm que ser aprovados". Não é isso, não é isso. O que a gente diz é o seguinte: é que eu tenho que utilizar todas as metodologias, certo? Para que eu consiga promover o processo de ensino-aprendizagem. Né? Eu preciso esgotar processos. Então, não adianta nada eu ministrar durante o ano todo uma aula totalmente tradicional, o menino não conseguiu acompanhar, e agora, ao final do ano, eu querer fazer a mesma coisa. Né? Uma outra coisa, não adianta nada eu descarregar coisas, conteúdos, né? Objetos de conhecimentos, agora ao final do ano, sendo que eu já sei que o menino não vai conseguir. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. A coerência entre a prática docente e a proposta da escola. Né? Os critérios de avaliação, será que esses critérios foram coerentes? Eles foram diversificados? De forma a avaliar o estudante em toda a sua integralidade, né? Haja vista que o documento curricular fala disso, desenvolvimento integral do educando. Verificar a necessidade de intervenção pedagógica para a consolidação das habilidades e competências em cada componente curricular. Né? E aí, de repente eu vi que em um determinado componente curricular nós tivemos um alto índice de notas baixas. O que deve ter acontecido ali? Né? Como eu, coordenador pedagógico, posso, né, fazer intervenção de forma a contribuir, né, com o professor para que ele consiga desenvolver esse trabalho de resgate com esses estudantes. Listar nominalmente os estudantes com risco de não aprovação. Inclusive aqui nesse pré-conselho, gente, os professores não vão trazer listinha de estudantes, tá? Ah, o estudante passou comigo, ficou comigo. Não é isso, tá? Nesse momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos filtrar
todos os estudantes. Para isso eu vou passar aqui os procedimentos no SIGAE para vocês, de como vocês podem obter, né, esses gráficos, e é por meio desses estudantes com risco de reprovação que a gente vai, então, trabalhar nesse preconselho. Quem está aprovado, tchau, um abraço, ótimo! Nós vamos trabalhar agora com os estudantes com risco de não aprovação. Tá? Isso tem que ficar claro no pré-conselho. Daí os dados, eles vão ser então levantados por vocês, gestores e coordenadores pedagógicos, e vão levar esses dados para o pré-conselho, tá? Para a gente fazer uma análise de todo o contexto, né? Em termos de resultado, quanto a gente tem aqui, quantos estudantes, quantos precisa resgatar, quais serão os próximos passos que nós vamos seguir, né, nesses próximos dias. Propor um plano de estudos recuperação imediato, visando minimizar as lacunas de aprendizagens desses estudantes, tá? Imediato por quê? Porque a gente tem poucos dias, tá? E a gente vai ter que pensar como a gente vai fazer isso, tá? Uma alternativa seria trabalho por área de conhecimento. Haja visto o tempo curto que nós temos. Identificar esses estudantes por área de conhecimento e, a partir daí, a gente traçar um plano de como fazer com que possamos trabalhar com esses estudantes nesses dias. Aí, olha só, os estudantes com risco de não aprovação. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos entrar lá dentro do SIGAE. Então, todo mundo sabe entrar, né, no SIGAE, não é novidade para ninguém. E aí lá no SIGAE, então, olha só, nós vamos entrar em relatórios. Então lá na barra lateral, né, na barra lateral esquerda, aparece lá o menu. Aí lá no menu, né, de opções tem relatórios. Aí eu entro em relatórios, vou em busca ativa, Goiás. Quando eu for em busca ativa Goiás, aí vai aparecer um painel para mim. Tá? Uma janela. E nessa janela vão ter vários gráficos, e aí eu vou navegando. E lá eu vou ver assim, estudantes com risco ou tendência de não aprovação. Eu vou mostrar um exemplo disso, desse gráfico que vocês vão encontrar lá. E aí a gente clica em lista nominal. E quando eu clico em lista nominal, aí eu vou ter a lista desses estudantes. E essa listagem desses estudantes que eu vou levar para o pré-conselho, tá? Então, já vou fazer esse trabalho prévio. E aí, olha só, não se esqueça de apontar para cada estudante as disciplinas críticas. E para eu ver as disciplinas críticas, aí, olha só, eu vou lá no SIGAE, peguei essa lista. Aí o que eu vou fazer? Eu vou contrastar com os dados do SIG, né? Porque o SIG eu tenho os mapas ali de notas, e pelos mapas de notas a gente consegue verificar quais são as disciplinas que o estudante está com risco de não aprovação. Né? Porque aí eu já trago esse patamar. Eu já posso dizer lá no conselho de classe que o 7º A eu tenho 5 estudantes, né, com risco de reprovação em inglês. 10 estudantes com risco de reprovação em matemática. E quem são esses estudantes? Para a partir daí a gente traçar um plano, né, de recuperação. Então aqui, como eu disse para vocês, olha só, eu entro lá no SIGAE, entro em relatórios, busca ativa, Goiás, e aí eu vou vai aparecer vários gráficos. Um desses gráficos é assim, estudantes com risco ou tendência de não aprovação. Esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, isso aqui é da CRE Goiânia. Então, até, olha só, o 3º bimestre, e a gente vê, né, a evolução. Olha, no 1º bimestre, por exemplo, eu tenho lá estudantes, né, 5,77 estudantes com frequência insuficiente. Aí isso aumentou no 2º bimestre e agora no 3º bimestre, olha só, a gente está com 8,43. Então, 8,43 estudantes estão com infrequência insuficiente para aprovar. Nesse terceiro, baseado nos dados do 3º bimestre, eu também tenho, olha só, 10% dos estudantes com notas insuficientes para aprovação. E nós temos também, tá, estudantes, 4,81% dos nossos estudantes não tem nota nem frequência para aprovação. Tá? Esses dados aqui é da CRE Goiânia, do conjunto de escolas. Daí vocês vão filtrar da escola de vocês e levar esse gráfico para todos. Lembrando que
cada uma das unidades, né, desde o início do ano, tem uma meta de aprovação, a gente tem metas de resultados. E essas metas foram traçadas por vocês. E a gente precisa ver, né, a coerência, porque quando eu traço um plano de ação no início do ano, eu tenho uma linha de raciocínio, eu já tenho os objetivos estratégicos a serem seguidos, eu traço metas, a ideia é o quê? É a gente realizar um trabalho para cumprimento das metas, né? E até que ponto a gente está em relação à nossa meta? A gente cumpriu, a gente está perto, a gente consegue, não consegue. Então essas coisas precisam ser levadas, tá? Lembrando que essas metas de aprovação, enfim, são determinadas por vocês no início do ano, lá no plano de ação, tá? Porque às vezes lá no conselho, no pré-conselho, enfim, nesses momentos coletivos, as pessoas falam que a secretaria impõe dados para as escolas. Na verdade, eu quanto secretaria, né, a secretaria, o que a gente quer ver é o quê? Sucesso dos estudantes. É os estudantes aprendendo, é os estudantes avançando, é esses estudantes se dando bem na vida, né? E para isso, então, a gente traça um plano de trabalho para isso acontecer. E nesse plano de trabalho eu coloco, olha, minha meta é essa, ou seja, eu consigo chegar até aqui. Então no início do ano vocês disseram, eu consigo chegar até aqui. E aí a gente vai ver, consegui chegar até aqui, até onde eu determinei mesmo, ultrapassei, ou estou perto de conseguir. Se eu estou perto de conseguir, o que eu posso fazer ainda, né, de trabalho para eu atingir a meta, né, que eu almejei no início do ano. Daí, olha só, aqui, quando vocês acessam essa parte, ó, tem aqui, ó, relação nominal dos estudantes, tá? Então, aqui embaixo, relação nominal dos estudantes, aí a gente tem como saber, tá, quais estudantes estão com risco de retenção, tá? De não aprovação. Então, a gente consegue ter essa lista, com base nessa lista, ver os dados lá no SIG, tá? Para a gente ter por componente curricular, e aí a gente pode pensar também por área de conhecimento. Aí, olha só, eu sou dupla pedagógica, eu sou gestor, eu sou coordenador, enfim. O que eu preciso para esse pré-conselho? Então, eu preciso levar a listagem pronta para o trabalho coletivo, tá? Com os compilados. Então, eu preciso compilar todos esses dados, todos esses resultados, já levar pronto. Vamos trazer somente os estudantes com risco de não aprovação. Então, os que forem aprovados, eu vou filtrar, não me interessa nesse momento. E vou traçar estratégias de recuperação para os próximos dias, tá? Então, listo todo mundo. Ó, é esse grupo de alunos aqui, são esses componentes, essas áreas. E aí, o que nós vamos fazer com esses estudantes nesses próximos dias? Como a gente vai trabalhar com esses estudantes? Haja vista que eles agora são prioridade para mim nesse momento. E aí a gente então vai fazer um processo de reflexão e tomada de decisão, né? Lembrando que quando a gente pensa nisso, aí eu tenho esse fluxograma aqui, né, da rota de sucesso. Então a gente começa lá com um desejo, aí esse desejo gera algumas ideias. Essas ideias então, né, elas são materializadas em metas, e essas metas, para serem executadas, eu preciso de um plano de ação, porque as coisas precisam ser organizadas. Depois, quando eu traço um plano de ação, eu tenho o fazer, que é o colocar a mão na massa. Quando eu estou fazendo, estou vendo que não está tendo resultado, eu vou fazer de novo. Vou continuar fazendo, né? E depois, com a insistência, a gente consegue obter o sucesso, né? Então, a gente tem que pensar nesse ciclo aqui contínuo. E na escola a gente faz isso, né? A gente faz todo ano, todo mês, todo bimestre, né? Esse movimento. Porque ao final do ano a gente quer o quê? Sucesso para todos. E aí, olha só, como a gente pode pensar em minimizar essas lacunas de aprendizagem? Então, olha só, é possível e conveniente repensar os tempos e movimentos da escola? Então, quando eu penso em tempos e movimentos, eu penso em reorganização do meu espaço escolar. Lembrando que qualquer reorganização que eu faça agora, eu não vou mudar no meu mapa de aulas lá dentro do
do CIAP, tá? Então eu não mudo o horário do CIAP, eu mudo uma rotina dentro da escola, tá? Então, será que é possível a gente fazer esses tempos, esses movimentos, aumentar o tempo de aula, agrupar os estudantes, organizar grupos de estudos dentro da escola nesse momento, né? O professor que não tem estudantes com riscos de não aprovação pode contribuir com o professor que tem muitos estudantes na sua disciplina. Daí, quando eu penso em áreas de conhecimento, né, eu posso ter esse professor que não tem nenhum estudante com risco de não aprovação, contribuindo para, dentro da minha área, com o meu colega que tem vários estudantes com risco de não aprovação, né? Orientando atividades, né? Desenvolvendo essas atividades, mediando processos, né? Conduzindo esses processos, ajudando, né, o seu colega ali. É possível reagrupar os estudantes com base, né, nas disciplinas críticas. Então, é uma das coisas que vocês vão levar. E aí, eu tenho as disciplinas críticas. Eu consigo reagrupar esses estudantes? Porque aqui, gente, a nossa proposta é a seguinte: é sair desse trabalho coletivo com tudo desenhado para os próximos dias. A gente vai pensar, eu tenho os estudantes, eu fiz uma reflexão inicial. Listei e mostrei quais são esses estudantes com risco de não aprovação. A partir daí a gente já tem mapeado, então eu vou agora traçar ações de como eu vou trabalhar com esses estudantes, tá? A prioridade vai ser trabalho com eles. E aí a gente vai então fazer um desenho dessa organização para que possamos trabalhar nos próximos dias, tá? É possível pensar em salas ambientes e atividades estruturadas com foco no conhecimento básico que o estudante precisa para finalizar o ano letivo? Né? É um dos questionamentos que vocês vão levar. É possível fazer isso? O pessoal, é possível. Então a gente começa a desenhar. Os estudantes que já alcançaram suas notas podem atuar como monitores? E aí, a gente pode convidar esses estudantes para serem monitores dos outros? Que tal trabalhar em duplas? Né? A gente fazer dupla de um estudante que foi aprovado ali com um estudante que está em processo de aprovação ou de não aprovação. Né? Então a gente pode pensar em trabalho com duplas. Seria interessante modificar os horários colocando aulas conjugadas ou aumentando o número de aulas das disciplinas críticas? Aí, igual eu disse para vocês, ó, lá no CIAP a gente lança normalmente. Essas organizações a gente faz, tá, no cotidiano, tá, sem mudar o CIAP. Porque se eu mudo o CIAP, eu vou comprometer no quantitativo de aulas que cada componente curricular deve possuir, né, ao longo do ano. Então, eu tenho lá um componente curricular com uma aula semanal e precisa fechar com 40 horas, né? 40 horas aulas ao final do ano. E assim por diante. Duas aulas semanais, 80 aulas. Então, isso tem que ser fechado. Se eu mudo lá no CIAP, eu posso alterar e aí, né, não vai fechar a carga horária do componente curricular no ano. Então, eu faço essa organização fora do sistema. Atenção, gestor! É fundamental que o planejamento para os próximos dias saia estruturado dessa reunião. Lembrando que o foco dos próximos dias é minimizar as lacunas de aprendizagem, ofertando aos estudantes o que minimamente ele necessita desenvolver para ser promovido. Tá? Então a gente não vai trabalhar com ano letivo simplificado em alguns dias, né? Então eu preciso trabalhar com priorização aqui. É fundamental que o direito da aprendizagem do estudante seja garantido, né? Que o estudante, ao ir para a escola, eu estou, né, com risco de não aprovação em matemática, que lá na aula de matemática, de fato, eu consiga aprender, eu consiga sair lá, nossa, eu realmente consegui aprender regra de três, olha, eu nem sabia a função, e nessa aula eu consegui entender o que é função, então isso a gente precisa garantir que ocorra, tá? Nesses espaços. Nesse momento agora, vocês vão então dar os informes gerais, né, para todos ali, algumas especificidades da escola, tá?
E aí a gente encerra esse trabalho coletivo com mais uma, né, um pensamento aqui de Paulo Freire. Para mim, é impossível existir sem sonho. A vida na sua totalidade me ensinou como grande lição que é impossível assumi-la sem risco. Né? Então fica essa mensagem aí para todos. E tem algumas propostas, sugestões metodológicas, tá? Essas sugestões para os próximos dias eu vou colocar nas orientações pedagógicas, tá? Então vão estar lá nas orientações pedagógicas e aí vocês podem levar também para discutir com a equipe de vocês, tá? Então desde já eu desejo a todos um ótimo trabalho coletivo. O núcleo pedagógico da CRE Goiânia está à disposição de vocês para dúvidas, esclarecimentos, tá? Suporte. Então, às vezes você precisa de um suporte, alguma coisa, pode entrar em contato conosco, ok? Fiquem com Deus.